Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão todos me ouvindo bem aí? Vou botar meu fone, que é fundamental para poder ouvi-los bem, né? Sem o fone eu não vou ouvi-los bem. Tem o fone no lugar errado. Não vai funcionar, professor Jamil. Muito bem, agora todos me escutam bem? Alguém pode me dar um sinal aí de áudio? Pá. Alguém abriu o microfone aí? Vou até ver o som aí com áudio. Ô, Jamil, boa tarde, desculpa. Nada, que isso, tá ótimo. Bom, gente, vamos dar início, falta 2 minutinhos, né? Mas a gente já pode, a não ser que, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Poucas pessoas, mas como fica gravado, não tem problema. Eu já coloquei para gravar, tá? Bom, uma boa tarde a todos. A gente está aqui iniciando uma nova etapa, um novo projeto relativo às trilhas, né? Que vocês precisam realizar aqui no EPJ. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jamil Rangel, assumi recentemente aqui a coordenação do Núcleo de Prática Jurídica do campus Campo Grande, também conhecido como Oeste Shopping. Leciono na graduação, na pós-graduação aqui da universidade também, e, entre outras matérias, a minha área de atuação mais específica como advogado é justamente a área de direito do trabalho. E hoje, então, para tentar, né, contribuir aí com a formação profissional de vocês, eu venho falar um pouquinho sobre o recurso ordinário. O recurso ordinário, que é justamente a oportunidade que o reclamante ou a reclamada possui dentro do processo do trabalho de ter uma questão revisada ou até mesmo aquelas questões que não vão ser abraçadas pelo mandado de segurança ou por não termos um incidente, um recurso específico para a aplicação com relação às questões que envolvem as decisões interlocutórias. A gente, quando fala de recurso ordinário, tem que lembrar que, nominalmente, nós temos um agravo de instrumento, mas que esse agravo de instrumento não se comporta como a gente vê regularmente no artigo 1015 do CPC. De que forma, então? Ele se comporta aqui para a gente, então, somente para destrancar qualquer recurso que é apresentado e venha a ser recusado, declinado, né, do seu recebimento junto ao órgão competente para julgar. Então, nós sabemos de pronto, lembrando, que no caso de uma decisão jurídica, uma decisão de natureza jurídica interlocutória, o que teremos? Teremos ou um mandado de segurança, quando há uma ameaça a direito líquido e certo, ou a questão vai ser levada para o recurso ordinário. Lembrar que isso, mais ou menos, assim, se aproximando, e é bom já para diferenciar, o recurso ordinário não é uma apelação. Algumas pessoas classificam o recurso ordinário como se ele fosse uma apelação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, exatamente como eu faço nas minhas aulas de prática, de uma maneira um pouco teórica, mas com alguns pontos importantes para vocês lembrarem, e depois eu vou fazer o caso aqui junto com vocês, pelo menos deixar a ideia inicial para que vocês possam elaborar. O recurso ordinário, quando nós temos uma questão que envolve uma decisão de natureza interlocutória, ele possui o condão de ter a apreciação dessa questão pelo órgão julgador, né, pela segunda instância. E por que eu digo isso? Muito bem, você está lá, de repente, numa audiência, na audiência trabalhista, o seu magistrado indefere uma produção de prova, indefere algum tipo de quesito que você levantou, ou até mesmo alguma alegação sua relativa ao processo. Automaticamente, para quem já assistiu uma audiência trabalhista, alguns magistrados já até fazem menção. Nego ou concedo, enfim, suscitado pelo advogado ou do reclamante ou da reclamada, mas, quando ele nega, ele já deixa lá consignado os protestos. Este consignar os protestos são os fundamentos pelos quais você vai levar essa questão, que não é a questão de fundo, não é a questão principal da matéria que está sendo tratada ali,
mas é uma questão que tem uma natureza jurídica interlocutória, mas que vai ser apreciada, já que você está em sede de audiência, não por mandado de segurança, vai ser apreciada em razão do recurso ordinário. Okay? É bom lembrar também, pessoal, que para a propositura do recurso ordinário, pela reclamada, obrigatoriamente, é necessário a apresentação de um depósito recursal, sob pena desse depósito não ser corretamente feito, não corretamente realizado, ser considerado deserto. Esta semana, por exemplo, um colega me consultou, e foi um assunto importante, e ele me trouxe uma situação muito interessante. O recorrente, a empresa, no caso, apresentou o recurso ordinário e apresentou um comprovante de depósito. Contudo, não destinado, veja bem, àquele processo. O vínculo daquele depósito era feito com base no teto, lá nos valores específicos do tribunal, mas que não era destinado àquele processo. Ora, e a dúvida suscitada pelo colega, então, Jamil, o que eu faço? Eu me manifesto solicitando, e aí, de repente, pode abrir prazo para consertar o erro, ou a empresa vai ser punida automaticamente? Temos uma súmula do TST, estou ligando 391, depois eu vou conferir a cabeça, não falou o número agora, que diz que qualquer situação, ainda que provocada pela reclamada pelo mero erro material do depósito recursal, gera a deserção, gera a improcedência do acolhimento daquele recurso. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. A gente está falando da entrada desse recurso dentro do sistema lógico, dentro do sistema processual. Uma outra consideração é com relação... Só um minutinho, pessoal. É só uma dúvida técnica aqui com relação ao sistema, mas já foi. Muito bem. A palavra recurso, já entrando no tema natural dele, são remédios que são utilizados para impugnar o quê? As decisões judiciais. Né? E o recurso, no sentido bem mais amplo, bem mais técnico, o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que eu acho que é um dos grandes autores de processo de direito do trabalho, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido amplo, um sentido restrito e um sentido... É importante saber fazer essa distinção para que você possa entender a profundidade desse recurso, quanto à sua possibilidade de questões que vai ser apontadas nesse recurso. Tá? Estou passando aqui pelo roteiro. Muito bem. O que diz lá a doutrina, a boa doutrina? Que o recurso é considerado uma oportunidade ou um mecanismo de controle de uma decisão judicial. Por que o recurso ordinário pode ser considerado um mecanismo de controle? No primeiro momento, ele é considerado um mecanismo de controle porque ele possibilita aquela parte envolvida no processo levar ao conhecimento do magistrado, ou, no segundo grau, ao desembargador, que ele faça uma revisão, um controle da efetividade daquela decisão, um controle daquela prestação jurisdicional. Tá? Nenhuma correlação, uma vez o aluno me perguntou se poderia ter a mesma profundidade com relação ao controle de constitucionalidade. Eu falei que não. O controle de constitucionalidade, que a gente tem tanto concentrado quanto difuso, ele visa o quê? Apenas ao controle da eficácia no sentido da norma. Se a norma é compatível com a Constituição Federal. Ora, aqui nós não estamos questionando norma, nós estamos questionando, através desse controle, a própria essência da decisão do juízo monocrático. Foi correta? Foi dentro da lei? Foi dentro da legalidade? Feriu algum entendimento do Tribunal Superior do Trabalho? Feriu algum entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, ao qual aquele juízo monocrático está limitado para a sua atuação em matéria da sua competência? Isso é o controle. Agora, quando a doutrina fala na oportunidade, porque, veja, a oportunidade é apenas a possibilidade de você levar isso de volta para o juízo superior hierarquicamente. Não há uma vinculação, não há um duplo grau de jurisdição vinculativo nos casos trabalhistas.
Por que nós falamos isso? Quando nós temos questões que envolvem o menor, nós sabemos que, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a prescrição não corre para contra os interesses do menor. Mas, nesse caso, mesmo sendo uma decisão que envolve o menor, ainda assim, assistido ou representado em juízo, vai se tornar uma oportunidade, porque não há vinculação de obrigar alguém a apresentar um recurso ordinário. Então, veja, num primeiro momento, os fundamentos que nós temos, a atribuição desses fundamentos, são atrelados de que maneira? Num controle, de uma forma cujo alcance é referente aos fundamentos e os pedidos do processo. O magistrado, quando decide, tem que decidir nos limites fixados na lide. Ele não pode ultrapassar esses limites e nem ficar aquém desses limites. Pode ocorrer, em dado momento, e essa situação hipotética possa, de alguma maneira, ser prejudicial aos interesses das partes ali envolvidas. Então, lhe surge esse controle da eficácia, da efetividade dessa decisão. Agora, quando a gente fala da relação, da projeção disso em termos de oportunidade, a parte vai julgar. Assim, a parte vai julgar, Jamil? A parte vai verificar a adequação ou não daquele interesse. Porque há um entendimento, vocês agora aqui dentro da prática jurídica já conseguem separar bem isso, de que a parte recorre quando ela se sente prejudicada apenas em caso de sucumbência. Ora, a sucumbência parcial, meus queridos e minhas queridas doutoras, há uma sucumbência parcial, sim, quando o pedido é procedente o quê? Em parte. Então, eu posso ter uma decisão favorável ao meu interesse, mas, em contrapartida, essa mesma decisão é desfavorável em outro ponto, e pode ser o ponto que eu considere o mais importante para a adequação da minha pretensão. Então, necessariamente, por essa vontade, mediante esta oportunidade, eu vou buscar essa reparação. Ok? Então, fica aí essa primeira conceituação, que é quanto à relação do que é esse mecanismo de controle, né? Se é um mecanismo de controle e quanto à sua profundidade. Uma questão muito interessante é com relação à natureza jurídica. Por que eu estou falando da natureza jurídica? Você vai querer fazer o seu exame da ordem na prova de direito do trabalho, eu já tive a oportunidade de ver para discorrer sobre a natureza jurídica com relação ao nosso recurso ordinário. Temos duas correntes. A primeira corrente, ela diz que o recurso ordinário é uma ação autônoma. Veja, a corrente classifica o recurso ordinário como uma ação autônoma. E por que diz isso? Porque ele não tem nenhuma vinculação ao que lhe deu origem anteriormente. Já na segunda corrente, é possível dizer que ele é prosseguimento do procedimento originário, ou seja, é um prolongamento, vamos assim, um alcance mais dilatado daquilo que foi feito dentro do mesmo processo. Mas, olhando para essas duas correntes, nós observamos aqui uma ideia que uma está próxima do CPC de 2015 e a outra está próxima do CPC de 73. Qual você poderia imaginar está próxima do CPC de 73? A primeira corrente, recurso ação autônoma. O CPC de 2015 já trouxe a natureza no sentido de um processo crético, ou seja, a decorrência, o prolongamento do exercício de direito feito pelaquela parte. Então, quando nós tínhamos anteriormente processo de execução, processo de recurso, assim eram denominados, ficar vibrando aqui o negócio, aí fica entrando, estou usando o celular, era denominado essa situação específica quando a gente tinha a dilação do processo com relação ao que era feito com relação a esse processo específico de alcance daquela decisão. Então, vejam, nesse caso específico, tendo em vista... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Desculpa.
Pronto, desculpa. Chegou aqui os alunos de primeiro período, em EPJ1, primeiro período, estão passando aqui, conhecendo a nossa estrutura e dar apenas um pequeno alô. Estou aqui dentro do NPJ. Muito bem. Voltando. Quando eu digo que o recurso é uma ação autônoma de impugnação, na realidade, eu estou querendo me reportar àquela corrente muito anterior, muito antiga, lá no nosso CPC de 73. A gente tem que entender que decisão de mérito transitado em julgado, você pode invocar não um recurso, mas uma ação revisional, uma ação rescisória. E aí você está utilizando, sim, uma ação autônoma para verificar o quê? Um outro modo de encontrar uma decisão. Agora, o recurso, não. O recurso é o próprio prolongamento, e é essa a corrente majoritária, inclusive adotada por boa parte, como, por exemplo, Nelson Nery Júnior, Rosenberg, Barbosa Moreira, Sérgio Bermudes. Estou dando alguns exemplos de pessoas que atuam efetivamente aí com o processo do trabalho, e o nosso Carlos Henrique Bezerra Leite. Quem me conhece sabe que eu sou um fã incondicional e acho que para vocês é uma leitura indispensável aí na doutrina clássica do Brasil em relação à promulgação aí de leitura de trabalho. Falei do Brasil porque a gente tem algumas correntes que vêm de fora e que acabam influenciando aí nessa conceituação de recurso em geral. Mas trazendo para o nosso ordenamento jurídico pátrio, a gente encontra necessariamente essa vinculação de que o recurso é definitivamente o prolongamento do exercício do direito de ação, até para consagrar o processo sincrético que nós acompanhamos no CPC de 2015. Bem, ok? Então, temos hoje duas correntes para classificar a natureza jurídica do nosso recurso, mas ele é necessariamente um recurso, na realidade, não uma ação autônoma. Ele é, sim, um recurso, uma extensão daquilo que foi proferido para você tentar reformar. Então, já vimos que nós temos necessariamente que observar as questões que envolvam o depósito recursal, quando é pela parte da reclamada, é obrigatório. Obrigatório por quê? Para dar garantias de utilidade, de sentença útil ao final do processo. Ou seja, dar garantia que aquela eficácia prolatada na prestação jurisdicional dada pelo aquele juízo, não importa se mantendo ou reformando aquela decisão, se exaurindo em segundo grau, porque às vezes você tem a possibilidade ainda de rever a questão na última instância, na instância superior, que seria o recurso de revista, que não é o objeto aqui, mas nós temos que olhar que aquela situação hipotética tem que ser garantida para dar o resultado útil do processo ao final. E quando a gente fala de resultado útil de um processo trabalhista, lembrando que a sentença vai ser liquidada posteriormente, a gente está falando de quê? De eficácia quanto ao valor que tem que ser pago ao reclamante. Ok? E aí nós temos alguns princípios de todos os recursos do processo do trabalho que são aplicáveis. O princípio do duplo grau, aí sim, o duplo grau de jurisdição, no sentido que o órgão hierarquicamente superior é quem vai efetivar a superação do que a gente chama de crise naquele processo, ou seja, tendo em vista que a parte se julgou, então, improcedente, ou em parte, ou em tópico, e ele verifica que precisa haver um canal de revisão. Depois, o princípio da taxatividade, ou seja, vai devolver exatamente aquilo que você quer, aquilo que são os fundamentos. A gente não vai ficar se debruçando mais sobre questões que envolvem, por exemplo, matéria, natureza de prova, quando a gente vai para um recurso de revista. A mesma coisa no recurso ordinário, a taxatividade é atacar os capítulos da sentença. Recomendo vocês a lerem Cândido Rangel de Lamarck quanto a capítulos da sentença, matéria processual civil, mas que, por força de 769 da CLT, se aplica analogicamente aqui no nosso processo do trabalho. Temos o princípio da proibição da reforma império, temos o princípio da dialeticidade, ou seja, você vai devolver, você vai estender toda a matéria possível, e o princípio da consumação. O princípio da consumação no sentido mais amplo, no sentido mais técnico, e naquele momento você encontra uma solução definitiva para aquela propositura do recurso. Ok? Obviamente, a gente não tem a pretensão aqui, eu fiz um pequeno roteiro, né, de querer esgotar o tema.
mas é importante que a gente possa, de alguma maneira, trazer alguns tópicos importantes para vocês. E, uma vez proposto esse recurso, qual o efeito que nós temos no recurso o recurso ordinário? Nós temos um efeito suspensivo, nós temos um efeito devolutivo. Muito bem. De acordo com o artigo 899 da CLT, o recurso não impede, ele não é motivo da execução provisória da decisão. E aí você deve pensar assim, mas a decisão pode ser executada provisoriamente? Pode, independente de houver recurso pendente ou não, antes mesmo do trânsito julgado daquela decisão. A execução provisória ela possui algumas restrições, como, por exemplo, a entrega de dinheiro ao credor. Tá? Então, em tese, o nosso recurso no processo do trabalho é efeito devolutivo. Em tese, porque há até possibilidade, pela súmula 414, inciso 1 do TST, de se obter a possibilidade do efeito suspensivo. Mas aí é uma condição especial, demandaria aqui um tempo maior. Peço que você faça a leitura da súmula para que você possa se atualizar. Mas a regra é o efeito devolutivo. Ok, pessoal? Essa é o padrão que nós encontramos para a questão dos efeitos propostos do nosso recurso ordinário. Alguém aí quer fazer alguma pergunta, alguma coisa antes que eu entenda? O áudio está saindo legal para vocês? Está tudo direitinho? Eu vou falar um pouquinho mais aqui com relação ao efeito devolutivo. Muito bem. Vou seguindo aqui, depois alguma coisa a gente chama. Esse efeito devolutivo tem que ser verificado sobre dois modos de entender essa questão. A extensão, que é o que a doutrina classifica como a extensão horizontal, ou a profundidade, que é o efeito vertical. A extensão, por analogia ao Código de Processo Civil, artigo 769 do nosso CPC, aquilo que a lei processual, a lei consolidada, a legislação consolidada, CLT, não prevê ou não ocorra proibição, se utiliza do CPC. Ele diz lá o seguinte, no 2013, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. No nosso início aqui do nosso bate-papo, falei para você que nós não temos aqui o quê? Não temos agravo de instrumento para rebater decisão de natureza jurídica interlocutória. Quando o CPC de 2015 foi promulgado e entrou com a sua vigência, nós tivemos uma discussão quanto a alguns tópicos, se o rol do agravo de instrumentos, 2015, era taxativo ou se ele era exemplificativo. Parte da doutrina se entendia que era exemplificativo. Parte da doutrina dizia que era taxativo. O STJ, numa decisão da ministra Nancy Andrighi, logo ali no final de 2018, início de 2019, depois eu falo para vocês qual é o informativo para vocês lerem. Isso é o seguinte, então, esse rol aqui do 2015, é um rol de taxatividade mitigada, ou seja, além do que não está previsto ali, mas desde que tenha natureza jurídica de decisão interlocutória, eu posso agravar. Tá, e o que isso tem a ver, Jamil, com a gente e o recurso ordinário? Ora, nós não temos essa aplicação, embora o nosso 769 da CLT faça a previsão expressa de quando não ocorrer proibição ou quando a lei seletista consolidada for omissa, possa se recorrer do CPC. Ocorre, meus amigos, que aqui não. Continuamos devolvendo, aí sim, ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Por isso que alguns tendem a classificar o recurso ordinário como uma espécie de apelação do processo do trabalho. Quando não é uma apelação. Ele não tem o mesmo condão, ele não tem o mesmo fundamento. Ok? Ele é um prolongamento daquela mesma situação que estava sendo discutida, apenas pedindo o quê? Apenas entre aspas, querendo a revisão de questões pontuais em que você vai apresentar um defeito nos capítulos da sentença. Então, veja, quando o 769 da CLT flexibiliza e diz: posso utilizar o CPC naquilo que o legislador consolidado for silenciado, ou for silencioso, silente, ou não ocorrer previsão negativa, ou seja, a própria CLT, enquanto não seja feito dessa forma, ou quando a CLT já prevê.
Muito bem. Eu olho lá para o CPC e no CPC diz assim, então a taxatividade mitigada que a nossa ministra Nancy Andrighi declarou no STJ, eu poderia aplicar aqui também. Não, não pode, porque o nosso agravo de instrumento continua sendo tão somente para destrancar a não recepção de quem? Do seu recurso. Então, continuo na forma do 1013, levando a matéria, levando a extensão da matéria para o recurso ordinário. Ok? Já a profundidade. Ora, a profundidade desse efeito devolutivo vai dizer que o órgão de quem vai poder adentrar em todas as questões, vejam bem, em todas as questões e fundamentos que vão se basear no capítulo de sentença impugnada. Vou repetir. A profundidade que a gente tem lá com relação ao efeito vertical desse recurso continuará existindo para o processo do trabalho no seu recurso ordinário. De que maneira, Jamil? Essa profundidade leva para o órgão de quem, para o julgador, toda e qualquer matéria, questão fundamental relativa ao capítulo da sentença impugnada. A quem compete fazer isso? Basta apenas relacionar isso no seu recurso ordinário? Eu vou mostrar daqui a pouco. Não. A gente precisa ter a devolutiva disso em profundidade. Quanto mais você dá para o órgão de quem, menos possibilidade, menor é a possibilidade de que você seja, de algum modo, vencido também, superado também no seu recurso ordinário. Tanto que a súmula 393 do TST, ela deixa claro, o efeito devolutivo em profundidade, bem previsto lá no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, mas nós não vamos utilizar nada além disso. Essa analogia que nós vamos fazer no CPC é tudo que envolve o objeto do recurso será analisado pelo tribunal adquirente. Ok, pessoal? Tudo bem? Vou seguir aqui, então, com a questão aqui do meu pequeno relatório. Tá? E aí, quando a gente tem o recurso no sentido, então, dos seus efeitos, a gente já viu. E um outro efeito é o translativo. Alguém, não sei se vocês já ouviram falar, o que é o translativo? São matérias de ordem pública que fica autorizado o tribunal a analisar automaticamente, ainda que não suscitado nem em sede de contra-razões do recurso que você apresentou. Então, efeito. Nós temos 3 efeitos, né? Aquele horizontal, o vertical e o translativo. Translativo no sentido de transpassar, ultrapassar esses limites, tanto verticais quanto horizontais, que esse recurso apresentou na entrega da sua petição de recurso ordinário. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Alguém está com o áudio aberto, por gentileza. Muito obrigado. Assim, todo mundo fica aí, né? Eu aqui com fone acabo rindo mais. Muito bem. Olá, Elis, como vai? Tudo bem? Sua câmera está aberta. Não sei se você sabe, nas minhas aulas eu sempre aviso o pessoal que a câmera está aberta, né? Muito bem. Embora seja a possibilidade de se aplicar dessa forma, tem uma corrente considerada tradicional que diz que o efeito translativo só poderia ser aplicado via pré-questionamento. Porém, a corrente atual é a aplicação do efeito translativo. Por quê, pessoal? Porque, vejam, vocês já ouviram falar uma coisa chamada teoria da causa madura? Já devem ter ouvido falar nisso. Ora, na teoria da causa madura, temos o CPC de 2015, tentando alcançar maior celeridade, maior efetividade da prestação jurisdicional, não faria sentido o órgão julgador estar de frente de uma questão e ele mesmo pode decidir. Ainda mais se for uma questão de ordem pública, ainda que não mencionada na sede do recurso ou nas contras-razões. Seria tolir o órgão julgador de dar efetividade àquela decisão, de dar uma profundidade àquela decisão. Então, o CPC de 2015, mais uma vez, do nosso braço direito ali, do nosso processo de trabalho, ele se enquadrou definitivamente na forma do artigo 1034, parágrafo único,
para essa condição de aplicar o efeito translativo na decisão, na fundamentação do órgão ad quem que vai julgar esse material que vai ser apresentado no seu recurso ordinário. Ok? Então, fazer uma pequena recapitalização, assim, trazer alguns pontos. Falamos da necessidade da questão da obrigação do depósito recursal, ok? Já sabemos, relembramos, né, a necessidade que esse depósito seja correto, preciso, não só em valor, erro material também, o TST considera a forma de deserção do seu recurso, ok? Também falamos com relação à questão dos efeitos, tá? Evolutivo, efeito em espécie horizontal, em espécie vertical e o efeito translativo. Agora, já que o nosso objetivo aqui é um bate-papo, uma forma mais ampla e mais rápida de falar, vou trazer para vocês o caso que eu gostaria de propor. Deixa eu abrir ele aqui. O caso aqui. O caso eu vou depositar aqui depois, e vocês vão poder entender e aí formular o seu recurso ordinário, tá? Podem fazer livremente o modelo, depois eu vou mandar o gabarito, vou dar um prazo aí para que vocês possam fazer isso. Deixa eu abrir aqui. O computador está um pouquinho muito veloz, né? Abrindo. A hora vai abrir. Vamos lá. Vou ler o caso aqui, vou depositar ele, mas eu vou ler e vou pontuar algumas questões aqui para vocês. Antônio Soprano, por meio de seus ou suas advogados, ou seus advogados, propôs uma reclamação trabalhista com fim de reconhecer o vínculo de trabalho seletista com a empresa Genco Óleo Limitada. Alegou na inicial que trabalhava de segunda a sexta na função de contador, com uma jornada de 9 às 18h48. Por que 18h48? Para compensar o sábado. Todo trabalhador que atua com uma jornada se iniciando ou de 8 a 17h48, ou de 9 a 18h48, esses 48 ali, acréscimos na jornada, é para evitar que ele tenha para cumprir as 44 horas de jornada semanal em uma parte do sábado, com percepção de rendimentos de R$5.000, pagos mensalmente, com depósito em conta corrente de sua titularidade. Contudo, ainda em sede de primeiro grau, na audiência de instrução no julgamento, o preposto da reclamada, bem como a testemunha da empresa, afirmaram que, de fato, ele exercia a função de contador, mas que não era obrigado a comparecer à empresa com jornada de trabalho nos termos propostos, ou seja, ele alegava que o empregador determinava que ele comparecesse em um determinado horário, configurando ali o que a gente sabe dos requisitos, e um dos principais, a subordinação. Muito bem. Uma vez que, segundo as testemunhas e o preposto, o presidente da empresa, o senhor Vitor Corleone, solicitava sua presença apenas em datas próximas do fim do mês, do faturamento da empresa, e assim mesmo, hora e dia a ser livremente pactuado pelo reclamante. Esse, então, rebateu na sede da audiência, no caso este, né? Você leia, o advogado se manifestou, ou a advogada, alegando que a alegação da reclamada, que ele comparecia apenas como ausência de requisitos para comparecimento do vínculo, que a empresa tinha por hábito mascarar as relações de emprego de todos os prestadores de serviços sem vínculo, que a testemunha tinha até um interesse no resultado da causa por ela ter um relacionamento amoroso com a filha do presidente da reclamada. O juízo monocrático julgou improcedente a pretensão e disse assim, nos seguintes termos, resumidamente, o juízo de primeiro grau bem afirma os requisitos para a validação e reconhecimento do vínculo empregatício. O reconhecimento do vínculo empregatício requer concomitantemente
os seguintes requisitos previstos no artigo 2º e 3º, quais sejam, da CLT: pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Então, veja, o juízo, com exercício do seu livre convencimento processual, está lá, um princípio de processo civil, olha ele aí de novo, ele exercendo esse livre convencimento, ainda com tudo que foi suscitado, trazido pela parte no processo e ouvido em sede de audiência, ele alegou o seguinte: ora, existem, de fato, os requisitos concomitantes, ou seja, não pode haver um ou outro, ou uns ou outros. Todos devem estar presentes. Subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. Porém, entendeu dentro desse princípio do livre convencimento que o requisito sobre subordinação não se fez presente na relação contratual de emprego entre o agora recorrente, já estou te dizendo, e o recorrido, diante da sentença de primeiro grau, e com o inconformismo pelo fundamento do juízo, formule, então, o recurso cabível para reformar a decisão. Ora, vamos imaginar que fosse uma suposta questão lá no teu exame da ordem. Muito bem. Essa questão, ele aplicaria para você dizendo: inconformismo do fundamento do juízo de sentença de primeiro grau. Opa, já estou te dando uma dica. Eu quis montar uma questão assim, bem delineada, porque as questões da ordem, elas costumam, aproveitando isso também, colocar para você exatamente qual é a profundidade, qual é o tema que ele quer abordar. E aqui coloca isso. Diante da sentença de primeiro grau, ora, nós sabemos que existe um princípio de hierarquia para o julgamento. Então, se eu estou numa sentença de primeiro grau, sentença, eu só posso aplicar o quê? Um recurso ordinário. Essa é a peça que você vai fazer para ver reformar a decisão. Na sua fundamentação, na sua explicação, você vai atacar os capítulos da sentença. Você não precisa estar com a sentença aqui em mãos. Eu estou te delineando exatamente quais são os motivos, quais são os fundamentos aqui que você pode aplicar. Veja, o fundamento principal é: o juízo acolheu que havia até uma relação ali entre eles. Contudo, não havia pessoalidade. O juízo monocrático entendeu que sim, que só ele prestava aquela função, até porque ele é contador. É uma profissão muito específica, muito pontual. Havia onerosidade? Sim, ele recebia. Não sei se... E ele confessa, inclusive a empresa, observem que na questão a empresa não contestou. Não foi dito isso em juízo e nem foi dada a informação para você que a empresa apresentou na sua contestação qualquer óbice ao pagamento feito mensal por depósito em conta do reclamante. Observem bem, a questão está te dando as dicas. Depois, havia onerosidade e habitualidade. A empresa confessa que havia habitualidade. Que tipo de habitualidade, Jamil? Ao fim do mês. Há que se observar que a habitualidade, pessoal, não quer dizer que eu tenho que ir lá de segunda a sexta. Quem alega que é de segunda a sexta é o reclamante. E aí, vamos fazer aqui uma pequena conjugação. Artigo 373, inciso 1 do CPC, combinado com 818, inciso 1 da CLT, é o ônus da alegação de quem propõe. Artigo 373.2, combinado com 818.2 da CLT, é o ônus desconstitutivo. Ora, aqui fica claro que o ônus desconstitutivo foi a tese que superou a tese de fundamentação, que é o ônus de quem alega. E aí, vamos imaginar que você está naquele exame, hoje até falar disso de manhã, por uma questão que surgiu na aula. Você está lá, tem uma questão para você escolher um objetivo, ou até discursivo, e você esquece. Caramba, o ônus constitutivo ou desconstitutivo pertence a quem? No 373 e no 818. Vamos fazer um mapa mental aqui, sem desenhar. No 373, inciso 1, eu estou dizendo, e no 818, inciso 1, eu estou dizendo que o ônus é de quem propõe, alega. Ora, em regra, pessoal, em regra, quem entra com um processo, quem se manifesta primeiro com relação a um processo? Ora, o autor, então, 373.1, 818.1 da CLT, quem propôs o ônus é do primeiro, o que vem, em regra, primeiro naquele processo. Ah, Jamil,
E aí o ônus do outro? Como é que eu posso ter garantia, em regra, que o 3732 e o 818.2 realmente correspondem, para que eu não tenha mais dúvida disso, ao ônus desconstitutivo? Em regra, quem se manifesta depois no processo? O réu, pelo 3732, ou a reclamada, pelo 818.2, com a conjugação de ambos. Então, quem vem primeiro, ônus, primeiro ônus, inciso 1. Quem vem depois, segundo ônus, desconstitutivo. Aqui, a tese acolhida pelo juízo foi, juridicamente falando, fundamento e dispositivo, que o ônus desconstitutivo, caracterizado pela conjugação do 373, inciso 2, com 818, inciso 2 da CLT, foi a tese vencedora. O juízo reconhece onerosidade, pagamento, habitualidade, a rotina com que ele se relacionava com aquela empresa, e pessoalidade, porque na função de contador, somente algumas pessoas, como o advogado, como o médico, como o administrador, profissionais que atuam, representante comercial, que tenham lá uma condição necessária de ser administrador de empresa, registro, né, no conselho de administração, são pessoas específicas, pessoas que detêm uma condição especial para o exercício daquela função. E aqui foi dito, porém, de forma, dá uma olhadinha, acho que é o André, está aí com o áudio. Obrigado, André. O ônus aqui ficou a tese desconstitutiva, superou a tese constitutiva com relação a isso. Quando eu enviar o gabarito para vocês vão ver, eu coloquei ali, fiz uma pequena estrutura, trazendo, inclusive, um pedaço da fala, como se fosse um pedaço da fala das testemunhas, né? Um espaço, deixei delimitado isso ali. Vejam, não é, obviamente, esse objeto aqui que eu quero que vocês façam nesse exercício, para que vocês possam praticar a estrutura do recurso. Não. O que a gente quer é que vocês mostrem pontualmente a estrutura, a forma como esse recurso se apresenta. Eu vou abrir a primeira parte do gabarito para que você possa ver como funciona a capa, a petição, a técnica agora, a petição do recurso ordinário, ele se apresenta em duas modalidades, tá? Você junta as duas, são duas peças. Assim como na apelação. Por isso que o pessoal confunde, né, com a apelação. Muito bem. Inicialmente, eu vou botar logo isso lá depois, vocês vão colocar lá que é a petição de interposição, ou os mais antigos chamam de petição de rosto, que é aquela que você apresenta o seu inconformismo contra o quê? Informando ao juízo monocrático a interposição desse recurso. Ok? Vocês vão realizar essa peça. Os artigos que vocês vão utilizar, anotem aí, por favor. Artigo 8951 da CLT. 8951 da CLT. Ok? E é comum o advogado utilizar patrono, subscreve, deixando a autenticidade do que foi alegado na forma do artigo 830. Ok? Então, vocês podem utilizar o artigo 8.900, o fundamento da propositura do nosso recurso ordinário está no 8.951 da CLT. E o 830 da CLT, para dar veracidade àquilo, autenticidade àquilo que você está alegando ali na sua apresentação. Depois, virá a peça, assim, a petição de razões. Eu vou deixar isso lá para vocês. Nas razões, você tem razões de recurso ordinário, você tem o recorrente, você tem o recorrido, a origem do órgão, o número do processo e a nomenclatura técnica, que é o egrégio tribunal, nobres julgadores. E aí vem uma classe. Acho que todos aqui já fizeram prática simulada do trabalho e aqueles que estão fazendo vão se debruçar com essa questão. Ok? E eu coloquei até algumas observações no sentido de em que momento você conclui, fecha a sua tese de reforma reformista daquela decisão. Ok? Então, pessoal, a gente queria bater esse papo aí com vocês hoje, mais para dar uma trilha, não é uma aula com profundidade, como uma sala de aula, a gente vai explorar mais o viés acadêmico, doutrinário, é diferente também do aspecto até da prática simulada, né? O nome já diz simulada. Aqui a gente já requer que você tenha uma visão diferenciada, uma visão de algum tipo processual que possa ser utilizado.
Eu acho que o que é mais importante aqui é que vocês exercitem uma coisa chamada raciocínio jurídico para que vocês possam fundamentar a pretensão de vocês com relação ao que vai ser deduzido naquele processo, o que vai ser deduzido naquela situação concreta. Ok? Vou, aqui, no caso, para meus queridos e minhas queridas alunos aqui do FPJ2, a contar de hoje, de 7 a 10 dias aí, esse não, mas no outro plantão, entregue em manuscrito a solução desse caso, a apresentação dessa peça de recurso ordinário. Tudo bem? Então, não sei se alguém gostaria de tirar alguma fala aí, pode abrir o microfone, tem ainda alguns minutos, é um bate-papo rápido. Pode falar, André. Ergua a mão aí. André? André. Ouve agora? Agora sim, pode falar, meu querido. Perfeito. Professor, boa tarde. Boa. Então, esse exercício é para ser entregue entre 7 e 10 dias, né? E não pode ser em Word, tem que ser manuscrito. Não, manuscrito. E eu estou falando isso para o pessoal aqui do EPJ que está aqui comigo no West Shop. Aí eu não sei. Eu sou do West essa Shop. gravação. Então eu sei, mas eu só reafirmando, né? Porque pode ter alguém aqui que seja de outra unidade, e aí tem que ver com o seu coordenador, como é que ele atribui a entrega de prazo, isso aí, qual é a forma como ele quer. Cada um tem uma. Né? Eu aqui estou seguindo essa sistemática. Tá legal? Então, na segunda-feira teve a trilha da professora Catiane. Foi uma contestação. Isso. Só porque nós não tivemos acesso nenhum a nenhum material lá. Eu vou colocar lá. Eu vou colocar lá para vocês. A gravação, nada. Não, vou baixar hoje ainda, mais tardar mais demais já está lá. E aí vocês vão ter o mesmo prazo, não se preocupa não. Tá ótimo. Comigo então. aqui no NPJ do Shopping, podem fazer juntos, não tem problema algum. Tá, e, evidentemente, se alguém quiser tirar uma dúvida, quiser fazer, não está comigo aqui, mas foi meu aluno, eu vejo algumas pessoas que foram meus alunos, de repente entraram, e é livre o acesso, né? Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Manda aí para mim, é o professor Jamil Rangel, @gmail.com. Esse não é para o pessoal do EPJ2, esse é o pessoal que não é meu aluno mais aqui, ou foi meu aluno, e quer que eu dê uma olhada, eu com grande prazer, com grande carinho, vou olhar. Professor Jamil Rangel, @gmail.com. Mais alguém? Alguma fala aí? Agora o outro André. Fala, André. Bom dia, boa tarde. Boa. A lista de presença, formulário para preencher. A lista de presença, André, é diferente aqui nessa trilha. Essa trilha não tem uma lista de presença. Você vai ganhar as atividades e a confirmação da presença assistindo a trilha e entregando a tarefa que eu vou deixar para vocês. Entendi. Ok? A gente entrega por onde, por favor? Não entendi. A gente entrega por onde? Você entrega pessoalmente, manuscrito o trabalho, no seu plantão aqui no West Shopping. Você é aqui do West Shopping também? Sou do West Shopping. Então, você entrega, porque eu não estou vendo a tua foto aí, eu não sei qual é o André, né? Porque às vezes alguns eu conheço ou de vista ou eu troco o nome. Mas aí não tem problema. Você entrega aqui, manuscrito aqui no EPJ no dia do seu plantão. Daqui a 7 a 10 dias. Tem um plantão agora segunda, né? O EPJ2, no outro você entrega. Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Pessoal, também aceito críticas e sugestões, não só comentários. Elis, querida Elis, pode levantar, pode falar, querida. Tempo que eu não Oi, professor, falo. boa tarde. Como vai? Boa tarde, Tudo bom? Bem? Muito tempo, hein? Saudade daquele campus maravilhoso lá. Todos são maravilhosos, mas eu tive umas boas experiências também lá em Queimados, né? Abandonou a gente lá, né? Não abandonei. Para não abandonar vocês é que eu tive que sair. Por quê? Eu não estava mais conseguindo chegar na unidade, gente. Eu vinha do centro, isso foi antes da pandemia. Eu vinha do centro, o horário cada vez mais difícil. Eu falei, eu não posso fazer isso com eles. Chegar aqui e colocar em risco a aula para eles. Não é justo. Mas diga, que eu posso... Não, estou assistindo mais por aprendizagem mesmo, né? Que eu já terminei. Porque você já... Isso, verdade.
Mas é porque Qualquer eu vou dúvida, fazer a OB e eu vou fazer a prática trabalhista. Então é bom sempre estar tirando dúvida e beleza. aprendendo, né? Mas Isso, com eu certeza, é um prazer. quis A participar gente mais para aprender. tá ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Bom revê-la aí também. Meus amigos e minhas amigas, deixo aqui um abraço. Alguns que eu estou vendo aqui, meu querido Fábio, Priscila, Leonardo, Juliana, Felipe, Wesley. Queria agradecer imensamente o tempo dado aqui, né? Não é é aquilo que eu falo, não é um padrão de uma aula como a gente tem em sala, mas é um padrão que a gente tenta adequar para trazer uma informação. Aí eu procurei conciliar um pouquinho com aquilo que eu faço na prática simulada, que é falar da súmula, para falar também das questões mais técnicas, para vocês entenderem a profundidade do recurso. Agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês aqui, deixar o meu slogan, né, para vocês na prática. Te vejo no fórum, né? Em breve, acho que nós vamos nos ver também na mediação, na arbitragem e na conciliação, que é o futuro. Pensem nisso. Não vamos trabalhar só com contencioso, não. Vamos trabalhar também com a possibilidade de... E o direito trabalhista vai nos dar essa possibilidade aí também. Um grande campo profissional para todos nós. Tá bom? Um grande abraço. Enfim, se eu não puder, na minha saída aqui, sempre falo, né, nas minhas aulas pelo Teams, às vezes alguém vai responder e eu não vou responder por causa do delay. Então, deixa aqui o meu abraço, o meu carinho, reiterando o meu e-mail, professorjamilrangel@gmail.com. Qualquer dúvida, manda. Quem não é aluno mais, aqui depois eu mando o caso. Vou depositar o caso lá no EPJ2, com meus alunos aqui do EPJ2, e os meus colegas lá das outras unidades vou enviar para vocês também. Tá legal? Um grande abraço. Fique com Deus ou com o que você acredita ou não, como eu sempre digo nas aulas à distância, e espero revê-los da melhor maneira possível, alcançando êxito em tudo aquilo que vocês estão se propondo aí, principalmente a galera que está na reta final aí dessa jornada tão bacana, que é a jornada acadêmica de Direito, primeiro degrau, mas ainda vai continuar aí para vocês. Eu tenho certeza que todos vão se tornar grandes colegas, grandes profissionais aí na atuação, seja a área que for que vocês estiverem atuando. Tá bom? É isso. Um abraço. Beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho e a participação mais uma vez. Estou encerrando aqui a nossa atividade. Vai ficar gravado, depois eu vou baixar para dentro do EPJ2. Os outros colegas também farão o mesmo nas suas unidades. E vou já lançar o caso para vocês lá na trilha do EPJ2 aqui do West Shopping. Tá bom? Muito obrigado e grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Bons estudos. Vejo todos vocês no fórum ou aqui no EPJ.